Hoje, no nosso sistema educacional, nós tivemos influência em vários educadores, em vários pensadores, né, da antiguidade, que deixaram, né, legado de conhecimento, né, de aprendizado para nós. E um desses educadores e filósofos foi Aristóteles, discípulo de Platão, né, que teve aí o princípio da educação para todos. Esse princípio da educação para todos de Aristóteles é uma discussão, né, muito importante e vasta até nos nossos dias atuais. Aristóteles nasceu em Estágira, na Grécia, em 384 a.C. e faleceu em Atena, Grécia, em 322 a.C. Tem um sistema filosófico bastante vasto, né? Ele pesquisou, estudou e escreveu sobre a botânica, né, sobre a biologia, a lógica, a física, a metafísica, também a estética, psicologia, a retórica e também sobre a política. Dentre as diversas obras de Aristóteles, podemos aí destacar, muitas foram perdidas, mas podemos destacar os seus livros mais importantes aí, como a Ética Nicômaco, né, que vai tratar sobre o assunto a felicidade, sobre a política, de Anima, Metafísica e Organon. São exemplos aí das obras, né, mais importantes e que foram, né, salvas. Nas obras Metafísica e Política, encontramos uma concepção aristotélica de educação, né? Para ele, a formação educacional é o processo que leva à realização do ser. Conhecer a essência de algo é ter ciência e é ela que é a felicidade humana. Diferentemente de Platão, Aristóteles não idealiza o que nem de que forma deve ser ensinado o conteúdo educacional aos cidadãos. Sua proposta é: a melhor educação é aquela que esteja de acordo com as leis da cidade, ou seja, a educação é o meio para se atingir um fim, para o bem-estar de todos. A educação deve estar voltada aí então à política. E segundo Aristóteles, a educação é fundamental, uma vez que desenvolve a segurança e a saúde do Estado, né? Assim, a educação para ele tem por finalidade a cidade perfeita, né, e o cidadão feliz. Estando numa cidade onde existe segurança, onde existe a prudência, onde existe a justiça e a honestidade, longe da criminalidade, da falta de injustiça, é, é uma cidade feliz, né? Uma cidade feliz sem onde os cidadãos, as pessoas, não têm medo de poder ir e vir. Então, a partir de seus estudos, Aristóteles, empirista, considera virtuosa a educação voltada à profissionalização, ou seja, valoriza a educação prática. O conhecimento é formado a partir de proposições que nós humanos formulamos e sistematizamos por meio de experiências que temos com o mundo. Então, a educação também para eles, cabe à educação a formação do caráter dos alunos. Hoje, no sistema educacional, na escola, nós buscamos formar o ser humano para o mercado de trabalho, né, para ser bons cidadãos na sociedade, ser cidadãos justos, honestos, homens que tenham a moral, que tenham a ética, vivendo aí em um estado justo. Nós formamos dessa forma, hoje no nosso sistema educacional, o ser humano. Platão percebe a educação como uma arte de suportar a contemplação do ser e da parte mais brilhante do ser humano. Então, quando a educação é voltada aí para a justiça, para a prudência e o bom senso, para a ética, torna aí o ser humano acaba se tornando um ser humano brilhante, uma pessoa, né, uma pessoa feliz. E
vale frisar que a educação deveria ter caráter político. Todos os cidadãos da polis teriam que frequentá-la a fim de garantir a harmonia e o bem-estar da cidade, né? Então, todo ser humano tem que frequentar a escola, né? Para que tenha aí um caráter político, né? Para que tenha aí bons hábitos, porque para Aristóteles os hábitos compõem o caráter do ser humano, né? E o caráter no ser humano traduz o grau de aprendizados adquirido ao longo de toda a existência. Então, é basicamente, né, um pouco sobre a educação na visão de Aristóteles e também sobre a formação humana, né? Sobre o que ele pensa aí sobre a formação humana e também sobre a educação. E só para complementar, seguindo o projeto que Aristóteles propunha, hoje, no século XXI, na nossa atualidade, a educação é organizada pelo Estado, deve estar a favor da comunidade, deve ser política. Contudo, as ideias de Platão e Aristóteles acerca da educação para a formação do sujeito livre, o cidadão no final do século III a.C. começa a ser substituída, sobretudo porque Atenas e as demais cidades-estado perdem a autonomia. Várias guerras e batalhas mudam o status da Grécia, né, e de suas cidades independentes. Assim, ela passa a fazer parte de impérios do século III a.C. ao I a.C., torna-se para parte do Império Macedônico do século I a.C. ao século V d.C., território do Império Romano. Então, a partir do século V d.C., né, a Grécia aí faz parte aí, começa a fazer parte do território romano. Então, a educação, né, ela tem a finalidade de formar o sujeito livre, né, porque só a educação torna o ser humano livre, né, independente, né, para exercer a sua cidadania, o seu ofício na polis, na cidade.